Oiê, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava morrendo de saudade. Hoje a nossa aula tem um nome meio diferente: culminância. Que é isso, tia? Culminância nada mais é do que o resumo, é o ponto mais alto, né? A gente vai fazer aqui um breve resumo das aulas que nós tivemos sobre o Espiritismo, o módulo 1 das apostilas da Federação Espírita Brasileira, porque se vocês não sabem, vocês estão estudando as apostilas da Federação Espírita Brasileira. Então, nós concluímos o módulo 1, que fala sobre o Espiritismo. E aí, eu fui dar uma olhada no nosso cronograma e ver quais os assuntos que são sobre o Espiritismo, que nós já tivemos aula, que vocês vão lembrar. A primeira aula foi da tia Carla, Dádiva Divina, o Corpo. Depois, nós tivemos outra aula sobre existência e sobrevivência dos espíritos. Outro assunto, Deus e seus atributos. Outro, o valor e a ação da prece. Outra aula, a comunicabilidade dos espíritos. Na outra, nós conversamos, estudamos sobre a evolução e os mundos habitados. E por fim, a última aula desse módulo do Espiritismo foi a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós vamos conversar um pouquinho, rapidamente, só para relembrar cada assunto que nós tratamos nesse módulo 1. Bom, em várias aulas, nós conversamos sobre o corpo, a importância do corpo, né? Porque nós somos seguidores da doutrina espírita e nós acreditamos que para que a gente possa evoluir o nosso espírito, nós precisamos reencarnar várias vezes. E para que isso aconteça, nós precisamos de um corpo físico aqui na Terra. Então, nós estudamos sobre o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito nada mais é do que uma proteção para o espírito, que é através do perispírito que o espírito se liga ao corpo. E a aula que a tia Carla deu, se você não assistiu, se perdeu, volta para assistir, porque ela tá fantástica. Você vai entender direitinho. E se ficou alguma dúvida, é só assistir de novo, porque tá muito linda a aula. Para que a gente possa ter uma reencarnação e ela ser saudável e a gente consiga alcançar uma certa evolução, nós precisamos também de um corpo saudável. Então, os cuidados com o nosso corpo, nós também vimos isso. As questões de higiene, de alimentação, de atividade física, de beber água, esses cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é um vaso sagrado que abriga o nosso espírito, que está ainda envolto, quer dizer, dentro do perispírito. Quando nós conversamos sobre a questão do corpo, nós seguimos um pouquinho adiante quando nós tratamos do momento em que o nosso espírito não está num corpo físico, ele está no plano espiritual. E aí nós conversamos sobre a comunicabilidade dos espíritos, como que os médiums que estão aqui no planeta Terra, encarnados na carne, como que eles conseguem
se comunicar com os espíritos. Eles podem ouvir, eles podem ver, eles podem sentir. Então, cada um desenvolve um tipo de mediunidade para poder se comunicar com os espíritos. E ainda assim, nós conversamos que para a questão da comunicação, ela não acontece só com os espíritos. Ela também pode acontecer com alguém que já está no plano espiritual, algum parente nosso ou amigo, com Jesus, que é por meio da nossa prece, da nossa oração, que a gente consegue estabelecer essa comunicação. A gente liga um telefoninho e conversa com eles, manda uma mensagem bonita, pede ajuda, agradece. E a gente não pode esquecer que para fazer uma prece ou uma oração, a gente não precisa estar em posição perfeita, nem num lugar certo, determinado. Para nós realizarmos a nossa prece, a gente só precisa ter o coração aberto, a vontade de se comunicar e ficar confortável para que a gente possa nos concentrar. Na prece, a prece a gente pode usar ou para louvar a Deus, quer dizer, para a gente falar o quanto Ele é importante, o quanto Ele é maravilhoso. Nós podemos pedir ajuda e nós podemos também agradecer pelo dia, pela nossa saúde, pelo nosso corpo. Tudo isso a gente pode fazer pela ação da prece. E a prece boa, bonita e eficaz não tem a ver com as palavras que a gente fala. Tem a ver com o nosso coração, com a nossa intenção. Então, nós podemos observar que todos os assuntos que nós tratamos em aula separadinho, na verdade, as informações elas vão se completando. Então, a gente aprende um pouquinho aqui, depois vem mais um pouquinho ali, mais um pouquinho ali e vai formando, né, a ideia do que a gente precisa. A outra aula que nós tivemos foi sobre Deus e os seus atributos, que nós conversamos que Deus não é Jesus, que Jesus não é Deus, que Jesus é filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus. Jesus é o filho perfeito de Deus. E falamos sobre os atributos de Deus, que Ele é imutável, que Ele é justo e bom, que Ele é... Enfim, nós falamos sobre tudo os atributos de Deus. Tivemos um vídeo curtinho para vocês terem uma ideia, né? Porque Deus, Ele é muito maior do que tudo que a gente pode imaginar. Ele não é uma pessoa. Então, é sempre, quando a gente vai tentar entender o que é Deus, a gente tem sempre que olhar para a natureza e pensar assim: será que o homem conseguiria fazer uma árvore dessa? Não, o homem não consegue fazer uma árvore. Quem consegue fazer uma árvore? Só Deus. O homem consegue mudar a cor do céu? De manhã, de dia ele tá azul, depois de tardezinha ele tá laranja. Tem dias que tem um pôr do sol meio cor-de-rosa com laranja. O homem consegue mudar a cor do céu? Quem consegue? Deus. Então, Deus vai muito além do que a gente pode imaginar do que Ele seja. Ele não é uma pessoa, Ele não tem uma forma definida, Ele é gigante. Nós somos tão pequenininhos que a gente precisa se conter com essas informações sobre Ele, porque nós não temos inteligência o suficiente para
alcançar tudo o que é Deus. E depois nós conversamos sobre os vários mundos habitados, né? A pluralidade dos mundos que nós temos, que todos os planetas vão passar por essas fases até que todos os planetas um dia sejam mundos celestes, onde não existe o mal, todos os espíritos são absolutamente perfeitos, como Jesus. E nós também vimos nessa aula que a Terra já deixou de ser um mundo primitivo. Hoje ela é um planeta, né, de provas e expiações, e ela está numa fase de transição para um planeta de regeneração, que existe muito menos mal do que existe hoje na face da Terra. Então, é um planeta repleto de coisas boas, né? Que os espíritos já são mais evoluídos. E se a gente quiser o nosso planeta evoluído, nós precisamos evoluir um a um que habita aqui no planeta Terra. Então, a nossa parte para fazer com que o planeta Terra seja um planeta evoluído é evoluir a nós mesmos primeiro, que aí no conjunto nós vamos passar a ser um planeta evoluído. Essa aula foi só um resuminho bem curtinho do que a gente já viu esse ano sobre o espiritismo, e vocês vão continuar vendo, porque conforme entra uma outra aula, esses assuntos sempre voltam, porque como eu já falei, um complementa o outro, um completa o outro, e assim a gente vai conseguindo evoluir os nossos estudos e a nossa compreensão sobre o espiritismo, a doutrina espírita em si, e como que funciona essa vida espiritual e a nossa vida aqui no planeta Terra, os porquês, como que a gente colabora com a evolução do planeta e das pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente vai ver mais coisas pela frente, que vocês também vão adorar, são interessantíssimas, e eu vou deixar aqui como uma tarefinha para vocês só comentarem lá no WhatsApp qual a aula dessas aulas que nós estamos tratando hoje, né, que nós abordamos hoje, qual a aula que você mais gostou. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link de todas as aulas que nós tivemos desse módulo do Espiritismo. Se você perdeu alguma, entra lá no link e assiste. E aí depois você fala pra gente qual a aula que você mais gostou. A maior parte das aulas são da tia Carla, que arrasa nessas aulas. Ela é incrível. Aproveitem para rever alguma aula que ficou dúvida. Tirem as dúvidas por aqui, se vocês quiserem. Por aqui eu digo pelo WhatsApp. E mande uma mensagem pra gente, dizendo qual foi a aula desse módulo que você mais gostou. Fiquem com Deus. Beijo.